Bom, então hoje é a aula 1 do curso Encarando Nossos Monstros de Estimação, e eu vou falar hoje sobre ansiedade. Então, em cada aula eu vou usar um monstro para falar um padrão de comportamento, um vício de comportamento que atrapalha a nossa manifestação pessoal e o nosso encontro com a nossa verdade, né? Com a nossa capacidade de cada vez mais buscar a si mesmo e se sentir mais autêntico em relação à nossa manifestação. Então, eu vou falar desses vícios que impedem a nossa autenticidade. E hoje eu vou estar falando da ansiedade, que é essa desconexão com essa verdade interior que vai movimentar as nossas escolhas. Então, a ansiedade é uma desconexão. É quando a gente se perde da gente mesmo e a gente não consegue se conectar com aquilo que é mais verdadeiro dentro do nosso desejo e a gente fica perdido sem saber o que fazer. E, antes de começar a aula, eu fiz uma pequena introdução, né, para falar que o curso está baseado na obra do Carl Gustav Jung e do James Hillman. O olhar simbólico das imagens, as formas como eles percebem e veem as imagens e os símbolos a partir dos arquétipos. Então, é a psicologia analítica e a psicologia arquetípica do Jung, e vão estar baseados num olhar da natureza humana, falar daquilo que é instintivo em nós, como que a psique se manifesta quando tem um humano buscando a si mesmo e como a gente olha essas imagens para, a partir da nossa natureza humana, conseguir se conectar com uma porção criativa que habita todos nós, mas que está bloqueada por conta desses monstros que a gente pode chamar de arquétipos, essas energias psíquicas polarizadas e com autonomia dentro de nós que ultrapassa a nossa vontade pessoal. E para isso a gente está usando a mitologia grega e todos os personagens da mitologia grega como aspectos psíquicos. Inclusive, está vendo que aqui hoje nessa... Está a esfinge aparecendo aqui, ó, tá vendo? Onde eu estou passando o cursor, está dando para ver a esfinge no meio de todo mundo, né? Então, a esfinge tem um papel muito importante nessa busca de si mesmo, da gente encontrar a nossa verdade e a gente entrar nesse caminho desse encontro com essa essência que está desconectada, que é quando a gente encarna e o espírito está aprisionado na matéria e a gente tem toda uma existência buscando a manifestação desse espírito que está aprisionado, libertar esse espírito aprisionado, e a gente faz isso a partir das imagens psíquicas, percebendo como a gente se imagina como humano, como mortal, e como a gente pode se reimaginar, entendendo quem a gente é. Então, o curso, ele usa o mito, porque o mito, ele tenta fazer uma ponte sobre esse mundo visível e o mundo invisível. Então, a gente tem um mundo real, material, onde a gente percebe as coisas manifestadas, e nós temos um mundo essencial, que é o mundo psíquico, que é o mundo das imagens, que é onde a gente pode manifestar essa percepção, essa consciência, essa outra forma de entender o mundo, de ver o mundo, que vai além do que é visível. Então, o mito, ele traz a descrição daquilo que é invisível, ele dá nome para essas forças invisíveis, ele diz como elas se manifestam e como a gente pode fazer para destravar essa manifestação. Traz a patologia e traz o movimento da cura, né? Então, são imagens que curam, porque a gente entende como que a gente está aprisionado em formas de imaginar e como que a gente pode se libertar disso. E por que que é, né, que o que esses aprisionamentos causam? E hoje a gente vai estar falando de um aprisionamento que faz a gente ficar ansioso. E para isso a gente vai usar o mito da esfinge. Então, a ideia do mito é usar o mito como ponte desse mundo visível e o mundo invisível, que seria nosso mundo da essência. Seria uma conversa, né? Essa ponte entre o mundo da interioridade, da profundidade, do que é obscuro, do que é inconsciente, e o mundo consciente, visível, onde as coisas estão manifestadas,
mas toda essa profundidade da psique fica aqui nesse mundo invisível. Então, a gente vai estar fazendo essa ponte entre a interioridade, o dentro das coisas, o enxergar através das coisas, o ir além daquilo que é visível. E a alma, viver com a alma é ser capaz de entender e perceber aquilo que não é visível. Então, a consciência nos dá uma oportunidade de perceber aquilo que está além da nossa percepção mortal. Então, quem são os monstros, né? Então, os monstros são forças psíquicas grotescas, brutais, excessivas. Elas são gigantescas, elas nos tomam, elas nos aprisionam, e elas fazem parte, a maioria dos monstros, né? Eles vêm da primeira geração divina, e outros monstros, eles nascem de castigo que os deuses fizeram aos homens por excesso. Então, a ubris, que é o único pecado grego, que é a arrogância, que é o excesso, que é ultrapassar o metro, que é quando eu penso que eu sou mais do que eu sou e eu sou excessivamente algo, quando eu ultrapasso todos os meus limites, então seria o único pecado grego seria o excesso. Então, quando os mortais eles cometiam excessos, os reis, mortais especiais, né? Os heróis também, os próprios deuses, eles eram castigados. Mas alguns mortais eram castigados e transformados em monstros, como, por exemplo, está aqui na nossa frente a Aracne, que foi transformada em aranha. O Minotauro também foi um castigo que o rei Minos recebeu, porque ele cometeu uma arrogância, ultrapassou o metro em relação a um pedido do deus Poseidon, e ele foi castigado, e com isso foi nascido um filho dele, que era o Minotauro. Então, os monstros, tem os monstros da primeira geração divina, que são os filhos de Urano e Gaia, e o cruzamento entre esses monstros nascem-se outros monstros, que são anteriores a Cronos, anteriores a Zeus, mas também tem os monstros que são castigos que os mortais receberam. Então, antes de começar a aula, se eu estou falando da nossa natureza humana, eu estou falando de padrões psíquicos, eu estou falando de excessos, eu estou falando de comportamentos por serem excessivos, eles são destrutivos, eles não criam, eles são forças psíquicas que nos deixam estagnados num movimento psíquico repetitivo. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, eu vou estar falando de todos nós, de questões que tomam a todos nós e vão permear nossa vida por toda a nossa existência. O que a gente pode fazer é ir diminuindo o efeito disso nas nossas vidas ao longo da nossa existência. Mas a gente nunca vai se libertar disso, porque o caminho existencial, o nosso caminho na vida, o fazer alma, o soul making, é um caminho de cada vez mais aperfeiçoar a nossa manifestação, mas a gente nunca vai se libertar desses comportamentos, então a gente vai cada vez mais lapidando isso, mas sempre vai estar permeando a nossa existência, e é com isso que a gente não pode se incomodar, disso fazer parte da nossa manifestação. Então, o grande problema, e o que eu mais tento olhar no curso é, a gente precisa olhar isso com naturalidade. A ansiedade é natural. Uma crise de ansiedade é um excesso de ansiedade que chega a fazer um sintoma físico e se manifestar de uma forma que eu não consigo mais me conectar com a minha razão, né? E eu me perco de mim. Mas então todo o excesso desta natureza cria patologia. Mas a natureza psíquica a natureza humana faz com que a gente seja ansioso, que a gente tenha ansiedade, que a gente sinta isso, porque a ansiedade faz parte dessa busca existencial, de eu buscar ir adiante, ir além. Então, a ansiedade está me puxando para outro lugar, ela quer ir além de onde eu estou. Então, eu estou falando de uma coisa que é natural e que todos nós temos, então, a gente não precisa sentir vergonha disso, a gente precisa entender que isso é nosso e lidar com isso. Então, para falar da esfinge, eu estou usando o mito da esfinge egípcia. Então, a gente tem a esfinge egípcia e a gente tem a esfinge grega. A esfinge egípcia era a esfinge que ficava junto com as pirâmides em Gizé. Essa esfinge, o mito conta o seguinte, que toda vez que tinha um viajante perdido no deserto, ele encontrava a esfinge.
E a hora que ele encontrava a esfinge dizia para ele, fazia 3 perguntas. Quem tu és? De onde vens? Para onde vais? E se o viajante não conseguisse responder, ele era asfixiado até se sufocar. Então, a esfinge asfixiava esse viajante se ele não conseguisse resolver essa situação, e ele, então, morria por asfixia. Ele era apertado, apertado na sua garganta, então ele era asfixiado, ele não conseguia mais respirar, ele não conseguia mais conectar esses 2 polos, né? A cabeça e o coração. Ele se rompia daqui e ele se separava. Então, quando a crise de ansiedade se dá, realmente é uma separação da nossa capacidade de pensar com a nossa capacidade de sentir. Então, a gente entra num excesso, tem um colapso e a gente não consegue mais ligar esses 2 polos, o sentimental e o racional. E aí a gente tem essa sensação de que está se asfixiando quando chega numa crise, a sensação que você tem é que você não vai conseguir respirar e você está com as mãos suando, você começa a suar frio, você começa a sentir muito medo, e essa sensação vem toda no físico, que são as crises de ansiedade, porque eu estou muito desconectada. Só para falar, antes de eu explicar o mito, a esfinge grega, ela tem um papel muito importante no mito do Édipo. Então, essa esfinge grega que falava, decifra-me ou te devoro. E a esfinge sempre foi representada com a cabeça de uma mulher ou de um faraó, com o corpo de um leão e as asas de águia. E a esfinge grega, ela é filha de Tifão com Équidna. Tifão é um gigante, filho de Urano e Gaia, e Équidna é um outro monstro da primeira geração divina. E deles nascem vários monstros, e a esfinge é um deles. Então, para falar desse sufoco da ansiedade, de eu me sufocar, é quando eu estou diante de uma situação na minha vida que eu estou desconectada do meu sentimento, estou desconectada da minha verdade, e eu entro num modo racional de pensar a vida, eu enrijeço num padrão, eu crio uma persona, eu crio uma identificação com um personagem. Então, eu estou tão identificado com um personagem, e a vida está me pedindo para eu manifestar algo diferente deste personagem que eu estou acostumado a manifestar e que eu estou enrijecida nesse padrão. E a vida está me botando diante de uma situação que eu preciso me manifestar de uma outra forma. E aí eu faço esse rompimento, eu não consigo mais pensar, porque o meu coração, o coragir e o agir com o meu sentir, o agir com aquilo que é autêntico em mim, está desconectado porque eu estava enrijecido numa personalidade. E eu tenho que quebrar essa personalidade antiga para eu poder renovar e nascer uma personalidade nova. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um momento em que a gente tem muita ansiedade. Vou dar o exemplo, né? Quando a gente termina a faculdade, por exemplo. A gente fez uma faculdade, a gente era estudante, estava fazendo estágio, estava se preparando, estava tirando nota, tinha que responder para o professor, tinha que dar conta daquela carga de trabalho, tinha que dar conta dos amigos, a equipe, como a gente trabalha, e toda aquela confusão, né? A minha profissão girava em torno disso. E a hora que eu começo o ano da formatura, começa a me dar aquela angústia, aquela ansiedade, aquela agonia, porque o que eu vou fazer da minha vida, como que vai ser agora, o que vai acontecer, eu não tenho chão para pisar, eu não tenho para onde ir, e é muito natural que as pessoas tenham muitas crises de ansiedade, tanto nessa fase, como na fase do pré-vestibular, como antes do casamento, uma noiva antes de se casar, uma mulher antes de ter um filho durante a gravidez, porque são processos onde a vida vai pedir que haja uma transformação da minha personalidade, da minha manifestação, a transformação dos meus valores, e eu começo a ficar ansioso, e essa ansiedade é uma preparação para a mudança. Então, ela é natural, ela é essencial, ela precisa vir para que eu consiga me preparar para dizer as coisas estão mudando, tem alguma coisa errada, as coisas não são assim, o que não está certo, o que está acontecendo, e é essa angústia que vai fazendo a gente mudar. Então, a imagem do deserto quer dizer exatamente isso.
A gente já está estagnado numa paralisia onde coisas novas não brotam, onde tem pouca água, pouca umidade, pouca transformação, pouca vida brotando, poucas coisas novas nascendo. O que é vida? Vida é tudo que é novo. Então, o deserto é essa imagem da estagnação, está tudo paralisado. Eu estou acostumado com a mesma vida, eu estou acostumado com a mesma forma de existir, e aí essa estagnação, esse deserto, onde nada de novo nasce, é o rito de passagem, é o portal que se abre. Então, é um portal que se abre pela secura, pelo fim das coisas, pela morte, pelo não brotar. Então, a esfinge só aparece para um viajante no deserto. Aí a gente olha e fala assim, gente, mas eu estou criando um monte, está acontecendo um monte de coisa nova na minha vida, eu tô produzindo, estou fazendo, por que é que eu estou ansioso? Eu estou ansioso porque, independente de alguns aspectos da minha vida eu estar produzindo e as coisas estarem acontecendo, em outros aspectos da minha vida eu estou paralisada e a vida vai me pedir uma mudança. Então, eu posso estar muito bem profissionalmente, mas eu posso estar muito mal nas minhas relações de amizade. Eu posso estar muito bem na minha família e muito bem entrosada nas minhas relações pessoais, e eu posso estar muito mal na minha carreira. Então, a ansiedade, independente das coisas parecerem tão bem, a gente tem muitos aspectos psíquicos que precisam ser transformados, e a gente está vivendo ao mesmo tempo muitas coisas, e muitas personas nossas estão existindo. Então, a ansiedade pode estar aparecendo por coisas, de mudanças que a vida vem trazendo, vem pedindo, e eu começo a não conseguir se respirar, porque eu não estou conseguindo fazer esse fluxo de energia entre esses dois campos, né? O meu pensamento e o meu sentimento. E quando a pessoa estava perdida nesse deserto, porque ela nem sabia que tem, às vezes a gente nem sabe que tem que mudar, às vezes a gente nem sabe que está sendo traído naquele relacionamento, às vezes a gente nem sabe que vai perder aquele emprego, mas a gente já começa a ficar ansioso. Porque algo dentro de nós já está nos preparando, e depois a gente olha para trás e fala, por isso que eu estava tão ansioso naquela época, porque já estava se abrindo uma nova perspectiva de vida e eu não tinha percebido ainda. Então, quando eu estou perdido, às vezes eu nem sei que eu estou perdido. A ansiedade aparece para mostrar que eu estou perdido. Então, a ansiedade vem e eu começo a olhar e falar, gente, mas por que eu estou ansioso se parece que está tudo tão bem? Por que eu estou me sentindo assim? Porque não está tão bem assim. Tem coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo e que eu não estou vendo. Então, saibam disso. Ela é um chamado, ela é um pedido, ela olha e fala assim, ó, quem tu és, de onde vens, para onde vais? Ela fala, pare e se pergunte, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo que eu não estou vendo? Então, a ansiedade é uma busca de reflexão, ela pergunta para nós o que está acontecendo. Então, na hora que eu estou me sentindo assim, eu estou me chamando de volta para mim mesma, eu estou me chamando de volta para a minha intuição, eu estou me chamando de volta para a minha essência, eu estou me chamando de volta para as minhas questões existenciais. Eu estou me chamando de volta para fazer um balanço dos meus valores. Então, a ansiedade é um chamado para reflexão, para eu me perguntar, para eu me questionar, para diminuir minhas questões, para diminuir as minhas crenças, para transformar a minha manifestação, para quebrar enrijecimentos em padrões de comportamento, para quebrar uma imagem personificada, identificada que eu estou com o herói, ou com a vítima, ou com a mãe cuidadora que cuida de todas, que é o mártir, está o tempo inteiro derramando sangue para poder salvar o outro. Então, às vezes, eu estou identificada com o grande controlador, que é Saturno, que dá a regra, que dá a norma, ou eu estou identificado com o meu arquétipo da criança eterna, que a vida inteira só faz o que quer. Se tem que fazer e não pode, eu vou lá e faço. Se eu tenho que fazer e eu não quero, eu não faço. Então, a ansiedade aparece porque tem algo em mim precisando ser transformado, tem algo em mim que está muito excessivo e que precisa mudar. Então, a ansiedade ela é um chamado para reflexão.
nessas 3 perguntas, quando a esfinge fala quem tu és, a gente está identificado com esse deserto, a gente está estagnado, a gente está esgotado, a gente já não tem mais força, a gente já não tem mais energia para aquilo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou um mortal. Então, a hora que ela fala quem tu és, a primeira resposta que eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu sou só um mortal. Eu sou um aprendiz. Eu estou aqui em busca da minha porção luminosa. Eu não sou luminoso. Eu sou uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Então, quem que eu sou? Eu só sou um mortal. Eu sou um aprendiz. Isso é muito importante que a gente tenha essa perspectiva. Como humanos, nós somos mortais e nós estamos aqui para aprender a viver. Nós temos desafios na vida e nós estamos aqui para dar conta desses desafios. Então, a primeira coisa, começa a ficar ansiosa, conversa com você e diz: você só é um mortal, você só é um aprendiz, você está caminhando pela vida, você não precisa saber, você estava aqui para aprender, a gente pode errar, não vai acertar, eu estou em dúvida, eu vou ter que escolher, eu vou estar diante de uma escolha, e eu posso errar. É que a gente não quer errar, a gente não quer fracasso, a gente só quer sucesso, e eu posso olhar e dizer: eu sou mortal, eu preciso olhar e dizer, eu sou um mortal e eu posso errar. Como já errei, posso errar novamente, mas eu vou ter que tentar e eu estou diante de uma escolha. Então, é muito importante, quando a gente está muito ansioso, a gente ter compaixão pela nossa condição humana e entender que nós somos mortais. Compaixão. Eu estou aprendendo a viver. Quem tu és? Outra resposta para essa pergunta. Eu sou um híbrido, um ser híbrido de matéria e essência. Então, eu preciso dar conta da minha sobrevivência, que é o ter, no mundo material. Então, eu tenho um corpo físico que precisa de uma casa, que precisa de um trabalho, que precisa de dinheiro para a minha sobrevivência. Então, eu sou um híbrido entre o ter e o ser. Então, eu preciso ter segurança, ter bens materiais para eu conseguir me sentir seguro, para eu conseguir cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo físico, eu preciso ter um trabalho. Então, eu sou um híbrido entre a sobrevivência que o mundo material me dá e a existência que o mundo essencial me dá. Então, a gente está procurando a manifestação desse ser. Eu quero ser quem eu sou. Então, quando eu estou perdida, a esfinge fala para mim quem você é. Porque se eu souber quem eu sou, eu começo a pensar como eu posso sair dessa situação. O que eu posso, o que eu não posso, quais são os meus recursos, quais são os meus limites. Então, essa pergunta e essa questão, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quem que eu sou? O que eu posso fazer nesse movimento? Então, eu sou alguém que precisa de 2 coisas, e isso vai ser uma balança bem grande para a gente fazer a escolha. Agora eu vou fazer escolha em relação às coisas que eu tenho que ter e sobreviver, mas eu também preciso ir atrás do ser, porque se eu for ir atrás só do ter, chega uma hora que isso tudo está vazio e eu tenho um vazio existencial. E esse vazio existencial cria a ansiedade. Porque aí ela está perguntando quem você é, busque a tua essência. Em busca de si mesmo, ela está te chamando para falar, vá atrás da tua essência, mesmo que no mundo material tenha um desafio, como que você vai manifestar isso com a sua essência, com a tua porção criativa, como você vai criar outra pessoa, como você vai se recriar. Então, quem tu és? Você é uma pedra bruta que vai ser lapidada. Então, a tua essência é a luz que vai passar por você e que vai ser manifestada através de você. A essência é uma luz que passa através de você e que se manifesta através de você e se manifesta no mundo de uma forma criativa, perceptível, visível. Então, ser é ser visto. Então, quando eu me manifesto de uma forma brilhante,
elevada e estou buscando a elevação da minha manifestação, isso fica visível. Isso é o belo do Platão. O belo do Platão, ele é belo porque ele é adequado, porque ele cabe em qualquer lugar, porque ele é pertinente. Então, eu estou buscando uma elevação. Quem tu és? Eu sou um ser mortal que é composto de corpo físico e de uma energia psíquica, que é essa essência, e eu estou buscando a elevação da manifestação dessa energia psíquica, que seria a minha espiritualidade, a minha forma leve, espiritual e significativa de existir. Então, diante de uma dificuldade, eu tenho que pensar: o que a vida está querendo de mim? Ela está buscando uma elevação. Eu estou aqui desesperada, ansiosa, com medo de errar, mas ela está me ensinando a errar, ela está me ensinando a me desprender, ela está me ensinando a me elevar, a ser menos material, a ser menos literal, a ser menos apegado com o sucesso, com a perfeição, e mais apegado com aquilo que é possível, com aquilo que é necessidade, com aquilo que nós somos capazes de fazer naquele momento. Então, quem tu és? Eu sou um mortal, composto de 2 desafios da minha vida: a minha capacidade de sobrevivência, que está ligada com o ter material, e a minha capacidade de existência, que tem a ver com o meu ser, com a minha essência manifestada. E isso vai estar permeando a vida inteira a minha busca existencial. Então, eu sou alguém que está buscando elevar a minha manifestação. Eu sou alguém que está tirando, né, o espírito preso e aprisionado na pedra, nessa matéria, e transformando essa mesma pedra. Então, a minha manifestação é que muda. A minha essência é sempre a mesma. Mas a minha essência estava aprisionada. E essas dificuldades e os desertos da vida, as paralisações, que são oportunidades de eu tirar esses vícios que estão fazendo a estagnação da minha essência psíquica. Então, quando a ansiedade vem, a ansiedade está querendo quebrar esses cipós, porque se a seiva vital, a força vital, está passando por essa árvore, esses vícios de comportamento estão impedindo que a gente tenha uma manifestação mais elevada, mais ética, mais adequada, mais verdadeira, mais criativa. Então, é sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre esse monstro em nós que nos impede de fazer essa manifestação, essa estagnação, estar num deserto. Então, a ansiedade chega porque a gente está no deserto. Ele está no deserto porque a gente está criando vida. A gente não está criando vida porque nós estamos sendo torturados por comportamentos psíquicos desnecessários que faziam parte da infância e que no mundo adulto eu já tinha ter que me libertar disso. Então, a ansiedade, ela está em busca dessa reflexão. O que eu estou fazendo aqui e o que eu preciso fazer de novo, que eu digo de renovado. O que eu preciso recriar em mim e que a vida está pedindo que eu me transforme, que eu me renove, porque a minha forma de me comportar já não é mais adequado para esse tempo. Então, a ansiedade vem do vazio existencial. E o vazio existencial se dá porque eu estou bem longe da minha verdade, eu estou bem longe do meu desejo, e eu estou identificado com uma personalidade que já não faz mais parte das necessidades do meu momento. Então, eu estou cheia de semente, mas eu não estou colocando isso no mundo. A existência é quando em cada momento da vida eu consigo ser adequada naquele momento e encontrar a minha verdade daquele tempo. Mesmo que a verdade daquele tempo seja fechar uma empresa que não está dando mais certo, é uma falência. Mas isso vai ser vivido de forma brilhante, luminosa, verdadeira, autêntica, de acordo com aquilo que é verdade. Vocês entendem? Então, o brilho e a luz não tem a ver com sucesso. A luz e o brilho têm a ver com verdade, com autenticidade.
E eu posso estar sendo muito autêntica ao vivenciar uma doença difícil, uma perda de um ente querido, um fracasso de uma carreira, um fracasso de uma relação. E eu não preciso estar opaco. Então, na maioria das vezes, a gente está opaco quando a gente está dentro de uma relação ruim, dentro de um emprego que a gente já não tem mais que estar, uma profissão que eu já não tenho mais paixão. Então, eu posso estar muito brilhante e luminosa quando eu resolvo encerrar uma coisa, que é uma gasolina boa numa viagem ruim. Entenderam isso? Então, a ansiedade está em busca dessa reflexão que diz o que eu preciso mudar. De onde eu venho e para onde eu vou. Onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui? E por que eu estou aqui? E para onde eu vou daqui para lá? Por que eu cheguei aqui onde eu estou? E a gente vai fazendo as pazes com esses momentos difíceis da nossa vida. Em vez da gente ficar brigando com a vida, porque as coisas estão acontecendo desse jeito, e eu não quero, eu não queria isso para mim, eu nunca quis isso para mim, eu nunca quis isso para mim, eu faço as pazes com aquilo que está me acontecendo e entendo que a ansiedade está me levando para o caminho das respostas por onde eu devo ir. Então, a ansiedade me ajuda a criar meu mundo. Ele é um processo criativo. A ansiedade está buscando criação. Eu estou criando meu mundo. Eu estou criando um potencial que já está em mim e eu estou manifestando ele. Então, não é algo novo que eu vou ter que tirar, sabe lá Deus, de onde, um coelho dessa cartola. Não, é algo que já está em mim como semente e que eu vou pôr na vida. A ansiedade está em busca de criação. A hora que eu fico estagnado e não vou atrás da reflexão, dos movimentos de mudança que eu tenho que fazer, as crises ficam muito fortes e aí eu vou ter que buscar ajuda, daí eu vou ter que buscar um caminho, e eu vou ter que ver que eu preciso me transformar. Porque eu estava perdido num deserto e não sabia. E eu vou ter que começar a recriar a minha vida e renovar a minha vida. Então, a ansiedade é um pedido de ajuda, é uma necessidade para crescer. E quando a Esfinge faz essas 3 perguntas, ela nos coloca frente a 3 perspectivas de tempo. Quem tu és, ela está falando do presente. De onde você vem, ela está falando do nosso passado. Para onde você vai, ela está falando do futuro. Então, a gente entra numa perspectiva que a vida tem um entrelaçamento de tempo onde as coisas podem ser transformadas. A vida o tempo inteiro é transformação, a vida inteira o tempo inteiro é renovação. E a gente tem essa ansiedade tão grande, mas, na verdade, essa angústia sempre vai permear a nossa vida. Então, a nossa angústia não é pelo futuro. Então, todo mundo fala, a gente tem uma ansiedade do futuro. Não, a gente já tem uma ansiedade do tempo presente, do que está acontecendo aqui agora, e eu não queria que estivesse acontecendo. Então, não é só... A ansiedade não está ligada só com o futuro, com o exagero de pensamento do futuro. Não. A gente está ligado com um presente onde a gente está descontente, onde nós estamos paralisados, onde nós estamos enrijecidos. Então, a ansiedade também tem a ver com uma angústia do presente, que se apresenta e que eu não estou satisfeito, que eu não consigo mudar. E ela vem fazer esse desconforto para a mudança. Então, ela sim está ligada com o momento presente, e essa angústia do momento presente, ela nos acompanha diariamente. Mas ela não nos acompanha e não precisa nos acompanhar 24 horas por dia. Essa angústia, ela pode ser um movimento que eu tenho na hora que eu acordo e penso, meu Deus do céu, como eu vou dar conta desse dia. Pode ser uma angústia na hora que eu vou deitar e penso, meu Deus, quanta coisa que me aconteceu e eu não dei conta nem de metade, não gostei da forma como eu me comportei, não me senti adequada. Então, a ansiedade, ela também faz parte dessa angústia, dessa ânsia de ter sido melhor. Esse desejo de dar conta daquilo que a vida apresenta. Então, essa angústia, ela faz parte da existência, você não está mal, você está natural. Agora, o excesso disso que gera a patologia, quando eu já não estou conseguindo mais gerenciar essas dificuldades, esses desafios, e eu começo a me isolar e não dar conta do meu presente.
Então, ela vira uma patologia quando eu não estou conseguindo continuar o movimento. Eu paraliso e entro na estagnação, e entro num deserto e falo, eu não quero mais ir. Me dá vontade de desistir de tudo. Então, a vida está buscando mudança e eu me nego a mudar. E aí eu entro nesse deserto, aí eu fico perdida, porque é aí que eu tenho a crise e é aí que eu desconecto da minha capacidade de buscar uma solução para esse desafio que a vida está me apresentando nesse momento da minha vida. Então, esse conflito existencial, gente, essa separação, essa divisão, para onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu fiz, de onde eu venho, ela é natural. Então, esta divisão, essa cisão, a gente sempre vai estar cindido entre esse racional que vai estar criticando as escolhas que eu fiz pelo meu sentimento. Sempre vai estar criticando o meu passado. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, ela fala quem você é, e você entende, nessa perspectiva coletiva que eu coloquei para nós, quem nós somos, e ela vira para você e te coloca na perspectiva do passado. Antes de eu falar desse outro tempo para onde a gente tem que olhar, eu vou falar das características da esfinge. Então, na hora que ela pergunta quem você é, você já está com todas as respostas na frente, porque ela é a resposta. A esfinge é a resposta. Quem que é a esfinge? Ela é um animal com um corpo de leão, com as asas de águia e uma cabeça de faraó ou de mulher. Tá? Então, o que significa essa cabeça de mulher ou essa cabeça do faraó? Que símbolo é esse? A esfinge está falando sobre sabedoria, sobre experiência acumulada num tempo. E está falando sobre a sabedoria do feminino. Ela olha para você, porque se você olhar bem para a esfinge, olhar fixamente para a esfinge, as respostas estão lá. Então, decifra-me, eu te devoro, ela está lá. E ela decifra o quê? Quem você é. Nós somos seres capazes de adquirir experiência. Então, se eu sou um aprendiz, eu estou aqui para ter experiência. Se eu estou angustiado, se eu estou com ansiedade, eu falo, gente, eu sou capaz de aprender o que a vida quer me ensinar. E só que cara que está olhando para mim é a cara de uma mulher ou a cara de um faraó. Com o que está ligado o feminino em nós? Então, está falando do feminino. O que é o feminino em nós? Para a gente resolver, a gente vai precisar nos cuidar, aprender a lidar com os ciclos, com os fins das coisas, aprender as ligações horizontais entre as pessoas, não relações de poder, mas relações de amor, falar sobre solidariedade, sobre cooperativa, lidar com o tempo das coisas que acabam e recomeçam, ao mesmo tempo tem coisas começando, tem coisas terminando, lidar com os ciclos. Então está na cara dela, a cara dela está falando, olhe nos meus olhos e veja o mundo com o feminino. A primeira coisa que você vê é esse feminino. Veja de uma forma feminina, entenda o fim. Olhe através desse olhar de sabedoria, que lida com a intuição, com aquilo que não é visível. Aquilo que é maleável, seja flexível, acredite na mudança, acredite nas coisas que estão para acontecer. E faça relações de horizontalidade, não de opressão, mas relações baseadas na solidariedade, no amor e no cuidado, não relações de controle. Então, a primeira resposta que a esfinge dá, você olha para a cara dela, você já tem a resposta. Está na cara. Está na cara da esfinge. Eu preciso lidar com este tempo, buscando redes de solidariedade, agindo com o meu coração. Preciso da intuição de ver aquilo que está além do visível, além disso que está acontecendo e do fato e da literalidade desse fato, eu tenho que ir, o que a vida quer de mim nesse momento. Ela só está me buscando para um lugar elevado. Eu vou ter que flexibilizar e eu vou cuidar de mim, e isso é um cuidado da minha alma. A segunda coisa que a esfinge tem é um corpo de um leão. O corpo do leão está falando do masculino em nós. Então, a força de ir. Então, a gente primeiro
fica cara a cara com isso. E aí a gente se movimenta com a força de um leão. A gente é capaz de competir, a gente faz hierarquias verticais, eu me posiciono com o meu poder, eu sou soberana sobre a minha vontade, eu não vou me submeter a ninguém, eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu vou cortar, eu vou enrijecer, eu vou agir com as evidências, eu não vou agir, ai, mas eu acho a pessoa tão boazinha, bem no fundo dela. Não, no fundo dela não interessa, interessa a manifestação, as evidências, o fato, o que a pessoa faz. Eu tenho um objetivo, então eu preciso ir para a vida com um corpo de leão, eu preciso ir para fora com esse objetivo. Eu preciso de todas as normas, eu preciso de controle, eu preciso de regras, eu preciso de limites, eu preciso colocar as coisas dentro de um sistema para funcionar lá fora. Então, eu tomo uma decisão a partir das características do feminino, que eu penso, né? O pensar é um pensar feminino, a cabeça. E daí eu vou nessa ação masculina, que é o corpo do leão. São as qualidades do masculino em mim. Disputar, enrijecer, normas, regras, disciplina, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ir atrás das evidências. Mas com muita coragem e ousadia para me jogar. Então, essa coragem do leão, orgulho, ele tem muito orgulho, porque ele quer se ver realizado, ele quer se ver manifestado. O leão, ele quer ver a manifestação, ele quer ser soberano e reinar sobre tudo que faz parte do reino dele. Ele quer ser o rei, ele quer ser senhor de si. Eu tenho que ser senhor, eu tenho que buscar independência, eu tenho que buscar valor, eu tenho que buscar soberania, e eu preciso ousar. Então, a ousadia tem em si poder, genialidade e magia. E a coragem de ousar é que pode nos permitir nos fazer perceptíveis no mundo, para nós e para os outros. Tá? Então, vocês estão ligando as coisas? A cabeça de uma mulher, o corpo de um leão. Feminino e masculino unido. Então, a esfinge traz a resposta. O leão tem a ver com o sol, com a luz, com a consciência, com a percepção, com o meu valor, eu sei quem eu sou. O leão tem a ver com o ouro. Então, é o sol, o masculino, o leão, o ouro, são todos símbolos semelhantes e são símbolos afins. Eu não posso me corromper. Eu preciso ser forte e eu não posso me corromper com nada, nem com o medo, nem com a vaidade. Eu não tenho nada que possa me corromper na hora que eu tomo uma decisão. Para onde eu vou? Para ir para algum lugar, eu preciso do corpo desse leão. Para me lançar para o futuro, eu preciso desse corpo. Para refletir e fazer o balanço das horas, eu uso a cabeça. Né? Quem que eu sou? De onde eu vim. E aí, eu estou em busca de ser soberano das minhas qualidades, mas eu não estou indo em busca de ter poder sobre o outro. Poder sobre mim, sobre esses monstros, sobre o meu orgulho, sobre a minha inveja, sobre o meu medo, sobre a minha culpa. Eu tenho que poder sobre eu mesma. Tá? Que é diferente do poder sobre o outro. É sobre o meu valor. E ela tem as asas da águia. Ela é capaz de se elevar, ver as coisas de cima. Ela está buscando elevação. Não é para ficar aqui nesse mundinho, ganhando coisa, indo atrás do ter, é para eu ir atrás do ser, do ir além, cada vez ter mais capacidade de ver os pequenos roedores que me habitam. As cobras, os lagartos, os ratinhos, porque a águia vê lá de cima. Então, eu estou buscando elevação. Tudo que está acontecendo no mundo externo são subsídios, esses obstáculos são subsídios que estão me levando de encontro à minha autenticidade, à elevação da minha manifestação, eu me elevar de uma forma cada vez mais luminosa, criativa e brilhante. Então, você olha a águia, é a perspectiva de futuro onde a gente quer chegar, na elevação dessa manifestação. Então, a esfinge está na nossa frente, a esfinge é a pergunta e ela é a resposta.
As respostas estão contidas no símbolo. É a cabeça de uma mulher, o corpo de um leão e as asas da águia. Sabedoria, feminino, coragem, masculino, e elevação da manifestação. Que é a multiplicidade. Eu sou capaz de olhar tudo dentro de uma amplitude e escolher dentro daquilo tudo. Tem a ver com Júpiter, com Zeus, com abundância. É isso que a gente está buscando, a abundância, sair daquela pobreza, sair dessa pedra bruta, sair daquela estagnação, sair do deserto, ser capaz de subir acima das tempestades, ser capaz de baixar e dar um rasante e pegar os pequenos detalhes e defeitos e maldades e malícias e lapidar essa pedra. Então, ela pergunta quem tu és e depois ela diz de onde você vem. E ela vai te jogar para o passado. Para a gente fazer movimento de mudança, a gente precisa lidar com o passado. A gente precisa fazer as pazes com as nossas escolhas erradas. A gente não pode amargar, a gente não pode se isolar, a gente não pode criar crenças negativas em relação à vida e à minha identidade. Eu não posso ficar identificada com os meus erros de quando eu tinha 7, 14, 21, 25. Todo dia é uma oportunidade de mudar. Então, esse isolamento, esse amargura, esse enrijecimento, esse ficar velho, esse passado, que eu estou nesse lugar de residência, que eu me coloco, é essa estagnação que me deixa no deserto. Então, ele está falando, vai lá e veja de onde você vem. Vê por que que você escolheu, vê onde que você não sabia e veja o que você mudou. Então, quando você olha para o passado, você também tem que entender as suas conquistas. Você também tem que entender o teu valor. Então, você diz assim, ah, mas eu estou me formando na faculdade, mas eu já passei no vestibular. Consegui passar no vestibular. Eu consegui chegar no vestibular porque eu conseguia andar. Aprendi a falar. Então, a vida está me pedindo, e foi mais difícil aprender a andar e falar do que passar no vestibular. Então, tinha uma força de vida revigorante, mas, ao mesmo tempo, tinha uma fragilidade muito grande. Então, eu olho para trás e vejo que tudo sempre era mais difícil. Por quê? Porque as tarefas que vão se apresentando para frente, eu já tenho que ter colecionado o meu valor. Então, o leão também tem a ver com valor. Não é só eu ser soberano, eu tenho que ser soberano a todo o potencial que eu possuo. Porque se eu não tiver posse do meu potencial, como que eu vou colocar isso em manifestação? Então, eu preciso olhar para trás e entender tudo que eu já conquistei. E eu tenho que olhar para trás e me perdoar de todos os meus erros, de todas as más escolhas, e que isso faziam parte da minha história, fazem parte da minha vida, e que isso me constitui. Mas isto não me representa. Ah, mas você era assim, assim, assado. Ah, eu era assim, assim, assado, mas isso não me representa hoje. Então, quando eu estou identificado com os meus erros do passado, eu não me transformo, eu não crio experiência, eu não crio sabedoria, e eu estou aprisionado numa pessoa, em fatos, em erros que eu cometi há 15, 20 anos atrás. E isso que é o deserto psíquico. É isso que me faz sentir perdido, é isso que me faz não criar, isso que me dá toda essa crise de ansiedade, porque a ansiedade está tentando fazer um movimento. Então, eu perceber o meu valor, eu entender o poder que eu tenho de transformação, é diferente da minha imagem narcísica que quer ser visto pelo outro, quer ser aceito pelo outro, quer ser autorizado pelo outro. Eu quero ser visto no mundo, eu quero me ver no mundo. Eu quero ver a minha manifestação autêntica. Eu não estou esperando que os outros me validem. Eu preciso entender o meu valor está em mim, não na validação do outro. Mas quando o meu valor está manifestado, é natural que isso tudo seja luminoso e seja perceptível.
Não tem como eu não ser visto. Então, quando eu estou muito ansioso e ela está falando de onde você vem, vá buscar o teu valor, ela também vai ver quantos erros nós cometemos porque a gente estava envolvido no valor do outro. Quantas escolhas eu fiz porque a minha referência de valor era o outro. Então, eu estou ansioso porque está na hora de eu começar a mudar a minha referência de valor. Então, a ansiedade é um chamado para a mudança dos meus valores, da minha forma de me manifestar. E quanto mais eu adiar essa mudança, mais grave ela vai ficando e ela chega, então, nos sintomas físicos que me trazem a crise. Então, é um chamado para a mudança. Mas muito dos meus erros, quando eu volto para o passado, dos meus arrependimentos, eu vejo o que eu fiz, porque eu estava dando a minha capacidade de escolha, o meu livre-arbítrio, entregando isso na mão do outro, porque eu não queria a responsabilidade da consequência das minhas escolhas. E daí eu olho para trás e penso, se eu tivesse feito o que eu realmente queria, eu teria feito isso, isso, aquilo, e não teria feito o que eu fiz. Por que que eu deixei o outro me guiar? Porque eu tenho medo de errar, porque eu sou avarenta e não quero correr risco, porque eu não quero falar que quando fracassar fui eu que escolhi, porque eu sou covarde, porque eu tenho medo. Então, toda vez que eu boto a decisão na mão do outro, não é porque aquele outro me oprime e ele é forte. É porque eu estou sendo covarde. Porque eu quero ser bonito. Então, eu estou envolvida com a vaidade, eu estou envolvida com orgulho, eu estou envolvida com preguiça, eu estou envolvida com avareza, não tem nada que preste. Toda vez que eu ponho a minha decisão na mão de alguém, eu estou envolvida com algum complexo psíquico muito feio, com um monstro muito horroroso em mim. Então, quando a esfinge pergunta de onde eu vim, muitas vezes eu vou olhar por que que eu escutei aquilo. Eu escutei aquilo porque, na época, eu estava identificada com os valores daquela pessoa e aquilo não tinha nada a ver comigo. E eu não sou mais essa pessoa, isso não me representa. Hoje eu quero escolher diferente. Eu me arrependo e me coloco para frente, tá? Para onde vais? Aí a gente chega já no futuro. Então, eu sempre repito uma frase que o Hillman fala e que o Gustavo Barcelos fala de uma forma muito bonita, que ele diz assim, de onde eu venho, fala mais sobre mim, para onde eu vou, desculpem, para onde eu vou falar mais sobre mim do que de onde eu venho. Então, eu estou numa perspectiva de elevação, eu estou buscando a asa de águia, eu estou buscando o corpo do leão, eu estou buscando a cabeça do faraó, eu estou buscando experiência, eu quero me manifestar com adequação, com beleza, com ética. Eu quero ter coragem, eu quero ter força, eu quero entender o meu valor. Eu quero a minha ousadia e eu quero a minha elevação. Então, para onde você vai? É para isso que eu quero. Ir no encontro com o belo, com a nobreza e com a beleza. Com aquilo que é nobre e com aquilo que é belo. Com aquilo que é criativo. Com aquilo que é renovável. Então, aí eu estou me jogando numa perspectiva de futuro. Então, a ansiedade está nos levando para o novo. Ela quer que a gente se jogue para uma outra forma de existir, para uma outra forma de se apresentar. Só que nós somos mortais, né? Então, a hora que a esfinge fala assim para a gente, de onde vens, para onde vais, meu Deus, a gente entra em pânico. Entra em desespero. Você vira uma criancinha aprisionada num medo e você fala, meu Deus, para onde você vai? Né? Do que ela está falando, meu Deus, o que eu faço, para onde eu vou? É um desespero, e aí dá um branco, né? Aí a desconexão, a gente vira uma criança amedrontada, achando que a gente não vai dar conta, porque aquilo é um monstro de 7 cabeças que eu nunca vi, e dessa vez eu não vou dar conta, eu vou jogar isso aqui tudo fora e não vou conseguir. Porque eu não quero enfrentar e me sinto uma criança. Então, atrás da ansiedade, tem uma criança movimentando essa sensação. E pode ser uma criança birrenta, pode ser uma criança heróica, pode ser uma criança vitimista, pode ser uma criança medrosa, tem uma criança. E criança é monstrinho, né, gente?
Criança tem uma porção instintiva, não domesticável, que morde o amiguinho, que pega o brinquedinho que não quer, que chora, mas nem quer a coisa, só quer ver se vão dar. Não é uma criança bonitinha, é uma criança sem domesticação. Uma criança com todos esses instintos embrutecidos sem lapidar. Não estou falando da inocência, da possibilidade de crescer, da possibilidade de renovar que uma criança tem. De aprender, a possibilidade de aprender, a possibilidade de abraçar o novo. Estou falando do aspecto negativo. Então, na hora que a vida nos coloca frente a isso, o que está movimentando a ansiedade? Uma tentativa de controle. Eu quero que as coisas fiquem onde elas estão, eu não quero que nada mude. Então, por trás da ansiedade tem controle. Porque a mudança é uma desestruturação. A mudança é um acabar com o velho. É chacoalhar os alicerces e cair as pedras no chão. E o que me amedronta é essa mudança, então eu tento controlar, para que tudo fique como está, e isso é anti-vida, isso é anti-criação, isso é pró-deserto. Então não existe controle. Mas a ansiedade está movimentada por um controle. O que eu estou querendo controlar? Porque eu não quero que mude. Essa resposta precisa ser respondida quando eu tenho uma crise de ansiedade. O que eu estou tentando controlar que eu não consigo mais controlar e isso está me deixando desesperado? Essa é uma grande pergunta para lidar com a ansiedade. Então, por trás da ansiedade sempre vai ter controle. Não é a perda do controle. É um querer controlar algo que eu não controlo mais. E a gente perde o controle, né? Começa a tremer, começa a suar, não consegue respirar, vai para o corpo físico. Mas um vício psíquico motivador, um dos, é querer controlar. Ser controlador. Não se colocar dessa forma feminina, flexível, renovável, que a vida pede todo dia na nossa vida, que a gente reveja a nossa forma de agir. Todo dia em pequenas mudanças. Então, quando ela fala para onde vais, ela também nos coloca numa perspectiva de destino. Eu não posso controlar tudo. Tem um monte de coisa que vai acontecer, das quais eu não tenho controle. E eu vou ter que me adaptar a essa mudança. Então, tem algo além de nós, né? Então, a ansiedade está falando assim para nós. Quem nós temos que ser para cumprir o nosso destino. A vida quer de nós algo. A gente está aqui para ocupar um espaço, um lugar, manifestar a psique de uma forma que vai fazer diferença no mundo. O que a vida está pedindo para mim agora? Quem que eu tenho que ser agora para cumprir esse destino? Esse encontro, né, com esse trabalho, com essa pessoa, com esse fracasso, esse encontro com a morte? Quem que a vida está pedindo para mim? Então, a ansiedade vem porque ela está buscando um encontro com algo que faz parte daquilo que está preparado para mim no meu caminho. E eu preciso escolher. Então, eu venho com as ferramentas para dar conta do desafio, mas eu tenho que escolher pegar as ferramentas. Então, as moiras, as senhoras do destino que fiam, que tramam e cortam o fio da vida, elas estão envolvidas também nesses momentos. Então, para eu lidar com a ansiedade, eu tenho que olhar e ver que tem uma coisa maior do que aquilo que eu quero para mim. É aquilo que é, de fato, a minha história e a minha vida. E eu preciso abraçar essa causa e viver isso, senão a ansiedade vai me engolir. E eu preciso fazer as pazes com a vida, eu preciso fazer as pazes com o destino e saber que isso me compõe. E por cima e anterior, e no trono acima das moiras, está a Nanquê, a necessidade. Então, a Ananke, quando começa a fazer as aproximações dessa palavra, ela também chega no mesmo lugar que é o Esfinx, né, da esfinge. Ela chega
nesse movimento de sufoco, de apertar. Então, a necessidade é mãe de todas as coisas. Ela vem e estrangula, ela vem e tortura, ela vem e diz, vai ter que mudar, se vira, se revira, assim você não vai ficar. Então, a necessidade, a Ananke, ela é mãe de todas as coisas. Por isso, porque ela nos tortura, ela gira esse fuso, ela está acima de tudo, ela faz ali o sorteio do que vai ser agora. Ela sorteia. E as moiras conduzem esse sorteio. O destino, as moiras, as senhoras do destino. E ela está virada, a esfinge está virada para o sol nascente. Então, ela é chamada também da estátua da vida, gente. Olha que lindo. Ela está olhando para o sol, para a aurora, para aquilo que se renova, para aquilo que começa de novo. Então, a ansiedade está lidada com sementes, com vida, com brotar, com renovação. Então, se eu entrar em desespero, eu falo, gente, algo novo vai acontecer. Tem algo acontecendo. O que é? Por onde eu tenho que ir? Onde está meu caminho? Onde está a saída? O que eu preciso fazer aqui? Então, ela está ligada com criação, porque ela está virando para o sol poente. Ela está ligada com criação, porque ela lida o feminino da cabeça do faraó com o masculino, que é o corpo do leão. Então, ela consegue unir o masculino e o feminino. E esse masculino e feminino unidos vão fazer as asas da águia, que é essa elevação. Então, a esfinge, toda vez que a gente estiver ansiosa, eu falo, eu tenho que me aproximar, eu tenho que unir os polos opostos. Eu preciso juntar essas duas forças, e eu estou dando para vocês esse caminho, com esses símbolos. Então, quem é que junta as duas forças? Quem que une os opostos? Hermes, o deus da comunicação, que eu tenho que comunicar os dois mundos, os mundos diferentes, entre eu ser egoísta e altruísta, entre eu dar limite e eu ser, como diz, abrir exceções e ser flexível, né? Entre eu ser competitiva e eu ser cooperativa, eu consegui unir os opostos dentro de mim. Então, se a esfinge une todos esses opostos, Hermes é um deus que unifica isso tudo. E ela está em busca do Saturno no polo positivo, que é a estrutura, não é aquele velho rígido do passado. Mas é cada vez mais eu ir acumulando com o tempo experiência e me transformando num velho sábio, numa pessoa estruturada, numa pessoa que saiba de limite, numa pessoa que entenda do tempo, numa pessoa que, apesar de todo o peso, também tem as asas leves da transformação. Estão vendo como todos os símbolos se unem, gente? Nós estamos falando de Saturno aqui, ó. O deus da colheita, o deus da poda, o deus do tempo, o deus do acúmulo, o deus da lentidão. Então, a gente está, ao longo do tempo, a gente tem que perceber nosso valor. Essa união dos opostos, a esfinge está pedindo para nós a união dos opostos masculino e feminino para a gente agir de uma forma muito elevada. Vocês estão vendo que já é... Estão vendo que você já liga a esfinge com o caduceu, que é esse objeto que Hermes, o deus da comunicação, carrega na mão. Estão vendo? Esse é Hermes, que é Mercúrio. Está pedindo para nós, isso aqui é mais um símbolo de unificação. Então, a ansiedade está buscando união dos opostos dentro de nós. E vocês perceberam, então, que o mito da esfinge é um mito que resume a busca do ser? O homem em busca de si mesmo? A ansiedade está tentando fazer com que a gente se encontre de volta com uma essência que se perdeu? Com algo que está em potencial, mas não está manifestado e que cada vez mais tem que ser lapidado durante o tempo? Não é lindo, gente? E o mito só fala isso. Um viajante perdido no deserto encontra uma esfinge, um monstro que tem a cabeça de um faraó, de uma mulher, um corpo de leão e as asas de águia. E ele pergunta, quem tu és, de onde vens, para onde vais? E se você não responder, ele vai te apertar até sufocar. Então, se você não souber quem você é, de onde você vem, para onde você vai desconectar a nossa capacidade de sentir com o coração, organizar o que a gente sente no nosso desejo e agir pensando com o nosso coração, porque ela desconecta
razão e emoção. Por isso que tem tanta ansiedade, porque a gente faz parte de uma cultura em que tudo tem que ser racional e a gente precisa romper com o sentimento. Então, essa é a busca existencial. A gente dá forma para a manifestação dessa energia que é um potencial dentro de nós e a gente viver conectado com a nossa força de vida. E vocês sabem que uma das técnicas usadas para quando a gente tem uma crise de ansiedade é você apertar gelo picado na mão ou você passar gelo no pulso e passar gelo no braço. Porque você estimula outras áreas do cérebro para você sair daquela loucura que você não para de pensar e você esfria aquilo tudo e consegue pensar em outras coisas. Né? Então, é como se você rompesse aquele deserto, aquela secura, aquela aridez, aquele terreno árido, e você vai descongelar com o calor do teu corpo físico isso que está enrijecido. Então, vocês veem que você vai derreter o gelo? E o derreter o gelo vai fazer um estímulo que vai me fazer esquecer onde eu estou? Não é uma loucura? Pense naquela água ressecada e pense nessa água congelada. São duas estagnadas. Mas quando eu coloco na minha mão, eu sou capaz de derreter, de sublimar, de dissolver, de conseguir um movimento de transformação. Não é uma loucura? Mas o que está fazendo é ativando o meu cérebro. Eu estou olhando para o símbolo disso. Tá? E dando mais uma dica para vocês de como lidar com a ansiedade. Então, eu coloquei numa perspectiva para a gente criar consciência sobre isso e entender esse caminho nosso, da nossa humanidade, e caminhos para você se colocar no mundo de uma forma que a ansiedade deixa de ser problema e é uma oportunidade de mudança. É um chamado. A ansiedade é um chamado, ela é uma necessidade, ela vai acontecer.